Êxodo capítulo 19, eu quero ler a partir do verso 6. Eu vou saltear alguns versos aqui, eu convido você a me acompanhar, tá? Você que está com a Bíblia aberta, por favor, Êxodo 19, a partir do verso 6. E vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. A partir do verso 16 agora, capítulo 19, 16. Aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma nuvem espessa e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia em voz alta. Agora eu quero que você pule para o capítulo 20, a partir do verso 18. O capítulo 20 é um texto conhecido, onde nós temos os 10 mandamentos. Aqui o Senhor dita a Moisés os 10 mandamentos. No versículo 18, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, tem que tirar a capinha, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Meus queridos amigos e irmãos, eu quero colocar você dentro desse contexto aqui. Se você passear um pouquinho nas páginas da sua Bíblia, no livro de Êxodo, tem que tirar a capinha, pode tirar. Só um pouquinho, gente, um probleminha técnico aqui, é porque está escurecendo. Acho que agora vai, perdão. Então, recapitulando, voltando algumas páginas da sua Bíblia, você vai poder passear aqui dentro da história, né? O que está acontecendo aqui? Passou-se 3 meses desde que eles saíram do Egito. Desde que saíram do Egito, passou-se 3 meses, exatos 3 meses. E agora eles estão vivendo, o povo de Deus tendo uma oportunidade extraordinária, porque Deus manda chamar o povo, para que o povo tenha um contato com o extraordinário dele. O que acontece aqui são sinais e maravilhas, onde Deus revela a sua presença ali, falando a Moisés. E o convite de Deus é que o povo se santifique, que o povo se prepare, que o povo esteja pronto para vivenciar esse extraordinário. Deus falando, e eles iriam ouvir. E se você observar o texto, o povo ouviu o Senhor dizendo a Moisés os 10 mandamentos. Mas antes disso, o que aconteceu? Aqui, versículo 16, trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa, sonido de trombeta muito forte. O povo podia se achegar para ouvir, não podia transpassar um certo limite, mas podia se achegar e ao pé do monte ouvir a voz de Deus e ver o extraordinário. Mas eles ficaram assustados. Eles ficaram assustados com aquilo. Estar diante do extraordinário de Deus assusta, assombra, e foi o que aconteceu aqui. Imagine você lá diante do monte, trovões, relâmpagos, e uma nuvem grossa e uma voz falando no meio do trovão. Você não ficaria assustado? Eles ficaram com medo, inclusive, de morrer. E aí, no capítulo 20... Antes de você continuar, pois não. destrava ali o Insta.
Não era capinha não, tá, gente? Foi, gente. Vê se você não colocou pra apagar o celular. Ele tá apagando. Gente, olha só. Preste atenção no que a gente tá te dizendo. Esse povo tinha acabado de sair do Egito, de uma condição de escravidão, de humilhação, de sofrimento. E aí Deus faz todo aquele espetáculo que a gente já sabe que Deus fez para tirar o povo do Egito. As pragas, o mar abriu. Espetacular. E agora eles estão no deserto. E agora vai começar uma nova vida desse povo com esse Deus. Então, nesse momento aqui, 3 meses só que eles estão no deserto, ou seja, o início de tudo, Deus chama Moisés, que era o líder, e fala assim: eu vou fazer uma aliança com esse povo. Eu vou fazer um pacto. Sabe aliança, isso aqui, que você fez, quem é casado, fez aliança com marido e com mulher? A aliança é um combinado. É um acordo, não é? Eu faço uma parte, você faz outra parte, e se a gente cumprir, isso é um pacto. Nesse momento, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele tá dizendo assim: eu escolhi vocês, meu povo. Esse povo aí, eu escolhi vocês, para vocês serem o meu povo escolhido. Eu escolhi vocês para vocês serem um reino de sacerdotes. Eu escolhi vocês para ser dentre todas as nações da terra o meu povo separado. Eu não sei como que é a sensação de você ser escolhido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, mas foi isso que Deus fala para Moisés: separa o povo, prepara o povo, porque eu vou aparecer. A proposta de Deus, então, qual é? É transformar. Quando você vê no versículo 5 aqui, o versículo 6 do capítulo 19, vocês serão um reino de sacerdotes. A proposta de Deus é que esse povo o conhecesse de tal forma, tivesse uma relação com ele tão profunda, tão íntima. Então imagine essa relação profunda se concretizando numa experiência como essa, de ouvir a sua voz, de ver a sua glória manifesta no monte. Este povo, com essa autoridade, sairia para ser sacerdote, um reino de sacerdotes. Essa é a proposta do Senhor para o seu povo. Todo mundo sacerdote, né? Agora o que acontece aqui é que eles estão com medo, eles estão assustados. Eu não sei mexer nisso. Eles estão assustados. E aí, meus irmãos, eles falam, embora eles tenham dito antes aqui no versículo 8, tudo que o Senhor tem falado nós vamos fazer, nós concordamos com tudo. Mas aí, quando eles veem a manifestação da glória de Deus, eles ficam com medo, ficam assustados. E aí eles falam com Moisés o quê? Fala tu conosco. Fala você conosco, Moisés, e nós vamos te ouvir. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Com medo de morrer, eles tomaram essa decisão. Fale tu conosco, Moisés, e não o nosso Deus. Que não seja Deus quem fale conosco. Então, e é interessante que no capítulo 5 de Deuteronômio, quer falar mais uma coisa? Pode falar enquanto eu estou achando aqui. Pessoal, só um esclarecimento. Pessoal, deixa eu só falar aqui com o pessoal do Insta. Pessoal do Insta, tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe o que é, e aí tá travando o vídeo pra vocês, tá? Se vocês puderem ir pro Face, a gente vai tentar aqui, mas pra gente não ficar interrompendo toda hora, quem tiver Face, vem pra cá, tá? É no meu Facebook. Gente, toca ali, amor. Olha só que coisa impressionante. Deus aparece pro seu povo. Só que ele aparece mostrando quem ele é. A glória, os trovões, os relâmpagos. Foi uma aparição extraordinária. Eles não tinham ideia de como seria, porque, na verdade, esse povo ainda não tinha entendido o tamanho desse Deus, apesar de já ter visto os sinais no Egito. Então agora a gente está falando de um momento em que eles vão ter a oportunidade de ver o poder desse Deus face a face. Só que quando a glória vem, eles se assustam. Porque eu não sei, assim, como é que a gente reagiria, né? Trovões, uma nuvem escura, uma voz que vem lá do alto e o monte tremia. E aí eles falam algo que eles não poderiam ter falado. Olha só, aqui no capítulo 5 de Deuteronômio, estamos terminando já, hein? Olha só o que nós lemos aqui. A repetição da lei, né? Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, mesmo texto correlato, tá? Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras desse povo. Ou seja, o que eles disseram, que nós não queremos ouvir a Deus, que Deus fale com você, Moisés, e você fale com a gente.
Eu ouvi a voz das palavras desse povo que eles te disseram, e em tudo falaram bem. Quem me dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Vai e dizei-lhes, tornai-vos às vossas tendas. Meus queridos, nós queremos aprender algumas lições hoje com esse texto. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem mantido com o Senhor. Eu sei que o Senhor é o mesmo Deus. Amém. O Senhor é o mesmo Deus. E ainda que nós não possamos vê-lo manifesto de maneira extraordinária, num monte fumegando, em trovões e relâmpagos e sons de trombeta, ele se manifesta extraordinariamente a nós quando nós o buscamos com coração sincero, em verdade, com coração genuíno diante dele. O Senhor disse ao povo, santificai-vos. Moisés, santifica esse povo e traga esse povo, porque eles vão ter um compromisso comigo, eles vão ter uma aliança comigo, eles vão me ver como nunca viram antes. Eu quero dizer para vocês hoje que o Senhor é o mesmo, lembre-se disso, Ele é o mesmo, Ele ainda quer se manifestar a nós de maneira extraordinária, desde que o busquemos com um coração sincero, verdadeiro, um coração que verdadeiramente o quer por quem Ele é e não somente por aquele que Ele pode fazer. Deus quer essa intimidade nossa com Ele, sabe, gente? Deus quer que você faça parte dessa aliança desse pacto que não se quebra. Quando Deus faz uma aliança com a gente, Ele não quebra. Então aqui eu posso dizer para vocês assim, que Deus quer que a gente suba um monte, que Deus quer que a gente perca o medo de se aproximar dEle, que Deus quer se revelar a nós com a glória dEle. Deus quer se revelar a você, sabia? Deus quer que você o conheça. Deus quer que você diga assim, eu sei ouvir a voz de Deus. Eu não preciso de intermediários. Gente, o que o povo fez foi colocar um homem entre ele e Deus. O que, na verdade, o povo fez foi sair dessa postura que Deus estava querendo oferecer para eles, que era, eles falam com Deus e Deus fala com eles, porque isso é o sacerdote. E eles dizem assim, a gente não quer. A gente não quer que Deus fale com a gente. Moisés, que Ele fale com você e você fala com a gente. Olha o que o povo fez. Ele colocou alguém no meio, gente. A gente faz isso o tempo todo. Existem pessoas que dizem assim, ai, Letícia, eu não sei ouvir Deus. Você pode ir lá orar e ver o que Deus acha que eu tenho que tomar essa decisão? O que será que eu tenho que fazer? Mas eu não sei ouvir Deus. Deus quer que você aprenda a ouvir a voz dEle. Deus quer que você seja tão íntimo dEle que ao entrar na presença do Senhor com alguma dúvida, com alguma questão a ser decidida, você consiga ouvir a voz do Espírito Santo. Gente, quando a gente conhece muito alguém, a gente tá junto aí há 20 anos, né, amor? 21, talvez. E você sabe aí, quem tem filho, quem é casado, enfim, sabe que às vezes num olhar, a gente sabe o que a pessoa tá pensando, não é verdade? Pelo menos aqui é assim. Às vezes eu olho pro Fabrício e ele faz uma expressão pra mim, eu já sei. Se ele tá bravo, se o negócio vai pegar fogo depois, se ele tá feliz, porque a gente conhece, porque há intimidade. A proposta de Deus pra você e pra nós é, filhos, povo meu, eu quero ter intimidade com vocês. Eu quero que vocês saibam ouvir a minha voz. Eu quero que vocês sejam como um filho que deita no colo do pai e o pai começa a falar com esse filho. E esse filho se sente seguro no colo do pai. Deus quer esse relacionamento com você. Deus quer se manifestar no extraordinário na sua vida. Sabe, a gente fala de relacionamento. Como é que acontece um relacionamento? Pensa um pouco. Como é que você desenvolve um relacionamento? Com alguém. E como é que você aprende a amar alguém? É preciso que você fale com ele. É preciso que ele fale com você. É preciso que você conheça os pensamentos dele e ele conhecer os seus pensamentos. Mas quando você quer conhecer a Deus e quer conhecer os seus pensamentos, você precisa saber aonde encontrar os pensamentos de Deus. Calma, mas tem mais. Vamos lá, calma aí. Do relacionamento. Vamos lá. Ontem a gente estava falando sobre isso, sabe? A gente estava falando da palavra de hoje e a gente disse assim, amor, eu entendo que as pessoas querem ter um relacionamento com Deus. Eu acho muito difícil que você esteja nos ouvindo e diga assim, eu não quero ouvir a voz, aprender a ouvir a voz de Deus. Veja bem, detalhe,
O povo falou com Moisés, fale Deus contigo e você fala com a gente. Mas eles não disseram que não queriam ouvir Deus, né? Exato, eles queriam saber o pensamento de Deus, eles queriam conhecer Deus, só que eles ficavam com medo. Nós estamos falando aqui que você não precisa ter medo de se aproximar de Deus. Olha só, você que não tem relacionamento com Deus e está nos ouvindo agora, eu digo a você com toda verdade e humildade, não tenha medo de buscar a Deus, não tenha medo. Não se sinta assustado e assombrado, se aproxime de Deus, se aproxime de Deus. Aí a gente estava falando assim, amor, eu acredito que as pessoas que vão nos ouvir, elas querem aprender a ouvir a Deus, elas querem ter essa intimidade com Deus. Aí eu disse para ele assim, mas a gente tem que ajudá-las a entender como conseguir isso. Porque é o que as pessoas nos dizem, né, amor? Tá, Letícia, mas como eu aprendo a ouvir a voz de Deus? E aí o Fabrício falou assim, amor, é muito simples. A gente se aproxima de alguém e a gente tem que fazer com Deus a mesma coisa que a gente faz quando a gente quer conhecer alguém e quer ter alguém na nossa vida. E aí ele disse assim, como? Aí a gente anotou algumas coisas. Então olha só, você que agora reconhece que quer se aproximar de Deus, que quer ter um relacionamento com Deus. Então vamos fazer um paralelo pelo que estávamos falando antes aqui. Você se aproxima dessa pessoa. Você se aproxima da pessoa, né? Você quer, né, conhecê-la, então você se aproxima. Outra coisa, você se dá a conhecer também, né? Você se abre diante dessa pessoa. Como é que você fala com ele, com ela, com a pessoa? Como é que você fala com Deus? Através da oração. Então você precisa desenvolver a prática da oração. Falar com ele. Gastar tempo. Gastar tempo. Sabe quando você começou um namoro com alguém, quando você foi casar, sei lá, a gente não gasta tempo com a pessoa que a gente ama. A gente precisa gastar tempo com Deus. Entende, gente? Não dá pra ser aquele micro-ondas, fast food, que você bota ali 3 minutos, falou com Deus e foi embora viver o seu dia. Não. Falar. Isso. Agora, estamos ansiosos agora, estamos com medo, estamos temerosos em relação ao que está acontecendo. Fale com Deus. Fale com Deus. Senhor, estou com medo. Acalme meu coração. E Deus fala com a gente. Sabe como é que Deus fala com a gente? Agindo em nós. Ele traz aquela paz que não se explica. Ele está falando conosco, olha, eu estou com você, estou cuidando de você, não temas. Eu estou contigo. Pode contar comigo. Deus fala conosco também através da oração. A gente colocou mais coisas. Quando você quer se aproximar de alguém, você se preocupa em agradar essa pessoa. Não é? Eu não desagrado o Fabrício intencionalmente. Porque eu não quero. Sobretudo quando eu quero um relacionamento com ele. Isso. Se eu não quero um relacionamento com ele, eu o desagrado. Inclusive é a forma mais rápida de romper um relacionamento. Comece a desagradar o outro. Exatamente. Isso acaba. Outra coisa que a gente disse, dê prioridade. Sabe, gente, era muito importante eu saber, na época que eu namorava o Fabrício, e hoje também, é muito importante eu ter a certeza de que, de alguma forma, eu sou prioridade na vida dele. Quando a gente demonstra para Deus que Ele não é a prioridade da nossa vida, de alguma forma isso nos afasta dele. Porque Ele diz que Ele quer ser a parte mais importante da nossa existência. E aí a gente colocou outra coisa também, as pessoas que são importantes para Ele se tornam importantes para mim. Entende? Estar com a família dele, estar com os amigos dele, é importante pra mim, porque eu sei que ele gosta dessas pessoas. Gente, aí a gente tá falando de comunhão. Que é a igreja. Então vamos lembrar, você fala com Deus na oração, né? Você revela o seu coração para Deus, você quer um relacionamento com Ele. Ele fala com você também na oração, Ele acalma, aplaca as suas ansiedades, Ele cuida de você. Você quer conhecê-lo, você precisa saber o que Ele pensa. Onde você procura? Na palavra dele. Então a oração é fundamental para você falar com ele, mas através da Bíblia, da palavra dele, ele fala com você, ele revela o que ele pensa, ele revela quais são os estatutos e propósitos dele, ele se faz conhecer, se faz conhecido, e a expectativa dele é que nós queiramos conhecê-lo cada vez mais. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, vamos sempre frisar isso. Estamos falando da Deus falando com o povo, né? Se você quer um relacionamento com Deus, é preciso exercitar-se na oração, buscar a oração, falar com Deus. Como é que oramos? Falando com Ele, abrindo o coração para Ele, buscando na palavra dele o que Ele pensa. Nós estamos vendo alguns textos aqui e estamos vendo, por exemplo, o que Deus queria com o povo nesse momento. Ele queria, olha, vocês vão ter um relacionamento comigo, eu vou cuidar de vocês para sempre. Essa era a proposta. Ele está revelando aqui na palavra. Então, quando eu busco na palavra, eu descubro o pensamento de Deus, o que Deus quer. E aí eu posso agora passar a obedecê-lo, porque eu conheço o seu pensamento, conheço o seu querer. E aí se torna uma troca, sabe? Quando a gente fala de pacto, aliança, é exatamente assim, eu cumpro a minha parte e Deus cumpre a dele.
nesse momento que Deus chama o povo para esse momento extraordinário, é nesse momento que ele dá os 10 mandamentos. Sabia? Que é nesse momento que Deus começa a falar os 10 mandamentos pro povo. Ou seja, ele tá dizendo, olha, essa é a minha parte que vocês têm que cumprir, do pacto. E sabe qual é a parte que eu entro, filhos? Eu entro cuidando de vocês, eu entro livrando vocês de todo o mal, eu entro dizendo que toda essa terra eu vou dar a vocês. Gente, que coisa linda. Deus tá dizendo pro povo dele assim, tá vendo? Olha pra cá, olha pra direita, olha pra esquerda. Tudo isso aqui eu vou dar a vocês como herança, porque tudo é meu. E eu escolhi vocês para receberem todo esse presente. E ele diz assim, quem vai lutar contra os povos que estão aqui sou eu. Queridos, olha a troca no pacto que vem de Deus para nós é infinitamente maior do que aquilo que a gente tem para dar para ele. E eu não entendo, amor, como é que pessoas conseguem dizer que Deus é mau, que Deus é injusto, que Deus ignora o sofrimento das pessoas. Queridos, o que Deus nos dá nesse compromisso, nesse pacto, é muito, mas muito maior do que aquilo que nós temos para dar para Ele. Aqui, ele pede pra gente fidelidade, ele pede pra gente confiança, ele pede pra gente submissão, e a gente não consegue, mas ainda assim, ele continua cumprindo a parte dele do pacto. Você entende que Deus é esse? Que imagina que eu tenho um marido e o tempo todo eu traio, eu decepciono, eu agrido ele, e ele está ali todos os dias dizendo, amor, eu não vou te deixar. Você me traiu ontem, mas eu estou aqui, eu te perdoo. É assim que Deus faz comigo e com você. Entende isso? Vamos terminar? Olha só. Deus, ele decidiu preparar um povo para ser um reino de sacerdotes. É o seu povo. E quem é o povo de Deus hoje? São aqueles que pertencem à sua família, aqueles que são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqueles que fizeram de Cristo o que se assenta no trono da sua vida. Então, a igreja do Senhor hoje, os salvos pelo Senhor, os servos de Jesus, os alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, estes são hoje o que podemos chamar de reino de sacerdotes. Nós temos a responsabilidade de anunciar ao homem sem Deus que há salvação em Jesus, que há esperança em Jesus. Agora, como faremos isso? Nós encontramos nesse texto, na fórmula de Deus de preparar esse povo para ser esse reino de sacerdotes. Ele diz o quê? Traga esse povo para perto. Eu quero um relacionamento com eles. Eu quero que eles me conheçam, que ele veja o quão extraordinário eu sou, mas eu serei deles o seu Deus. Amém. O seu Deus. Amém. Mas aí, o que aconteceu aqui, ó? O povo ficou de pé de longe. Moisés, porém, se achegou aonde Deus estava. Hoje, nosso convite a você é: se achegue para onde Deus está. Amém. Se achegue aonde Deus está. Se aproxime dele para que você tenha autoridade para ser sacerdote dele. Primeiro na sua casa, sua família, seus amigos e conhecidos, mas por onde quer que você estiver. Amém. Amém? Faça isso hoje. Se achegue a Deus hoje. Sabe, às vezes eu preciso chegar para o Fabrício e dizer assim, amor, senta aqui. A gente precisa conversar. Tem alguma coisa que a gente tem que alinhar aqui. E aí a gente senta. E a gente conversa. E aí eu falo, e aí ele fala. E aí a gente ajusta e segue. Tem horas que a gente chega para Deus e fala assim, Deus, senta aqui. Preciso falar com o Senhor. Deus, eu tô parando tudo, porque agora eu preciso ter uma conversa só eu e o Senhor. E olha, gente, Deus gosta quando a gente faz isso. Senhor, senta aqui um minutinho comigo, eu preciso te falar algumas coisas que estão no meu coração. Eu preciso te dizer sobre algumas angústias. Às vezes a gente precisa dizer também de coisas boas, sabe? Às vezes a gente chega pra Deus e fala assim, Deus, senta aqui, tenho que te dizer que eu tô tão feliz. Deus, eu tô assim, eu não sei nem o que te falar diante disso que aconteceu. Queridos, o convite do Senhor é, filhos, eu quero vocês perto. Eu quero que vocês vejam a manifestação do meu poder, mas eu não quero que vocês tenham medo, eu quero que vocês fiquem aqui.
Não se afastem de mim, não coloquem ninguém no meio, a não ser Jesus. Não coloquem pessoas no meio da nossa relação. É como se eu fosse casada com esse homem e eu colocasse alguém pra falar. Eu falo com esse alguém fala com o Fabrício. Aí o Fabrício responde pra esse alguém e esse alguém responde pra mim. Não existe relação assim. Deus quer que seja você e ele. Mas pra isso você tem que gastar tempo. Pra isso ele tem que ser a prioridade. Pra isso você tem que pagar o preço. Pagar o preço de deixar as outras coisas que talvez seja hoje prioridade na sua vida e dizer: Jesus, senta aqui comigo, hoje eu preciso falar. Amém. Ele vai te ouvir. Amém. Ele vai te ouvir. Como é que você está com Deus? Como é que você está com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Se aproxime de Deus. Amém. Às vezes é assustador mesmo, mas está tudo bem. Ele é soberano e Ele vai nos abraçar. Não tenha medo. É como um pai. Não tenha medo, eu estou com você. Estar diante da manifestação da glória de Deus é assombroso, mas Ele quer isso para você, para que você tenha autoridade para compartilhar Ele com os outros. Amém. Tá bom? Se você está longe de Deus, se aproxime. Se você ficou de pé, distante, como o povo ficou aqui, se aproxime aonde Deus está. Aproxime-se da glória de Deus, da manifestação do poder e da glória dele. Amém. Se aproxime. Você não conhece a Deus? Então, oração, Bíblia, comunhão. Se aproxime de pessoas que falam de Deus, que amam a Deus. Descubra a Deus, compartilhando Deus com outras pessoas e ouvindo de Deus de outras pessoas também. E se afaste daqueles que te afastam de Deus. Exato. Tá bom? Só essa sem fala. Dó, sem dó. Exatamente. Tem Sem alguém dó. na sua vida hoje. Gente, isso me surgiu no coração agora. Nós não tínhamos pensado nisso. Se há alguém na sua vida hoje que te afasta de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus, essa pessoa não serve para ficar perto de você. A não ser que você esteja muito bem, você volte para o Senhor e um dia você traga essa pessoa de volta para Deus. Mas agora, se há alguém que te afasta da presença do Senhor, você precisa se afastar dessa pessoa. Cortar o poder da influência. Cortar o poder da influência. Se alguém ou alguma coisa te influencia para andar longe de Deus, corte o poder da influência. E se aproxime de quem te influencia para se chegar mais ainda perto de Deus. Amém? Vamos orar? Então vamos fazer o seguinte, estou vendo os coraçõezinhos subindo aqui. Vamos orar agora. Se você está com a gente aí, por favor, toca o dedinho aí no coraçãozinho. Vamos encher essa tela de coração. Por favor, aí no Facebook, enche de coração, e vamos de joinha. colocar a música de novo? Eu só quero sua presença, pode ser? Pode. Enche a tela de coração. Toca o dedo no coração aí, meu irmão. Amém. Nós vamos orar agora. Essa tela cheia de corações é a nossa comunhão, a nossa unidade. Estou te esperando aqui, Senhor. Feche os seus olhos. Você quer orar primeiro ou eu? Vamos deixar o pessoal ouvir um pouquinho dessa música? Só um pouquinho. Tá no máximo. Abra seu coração. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou. Também quero ser. Diga isso pra ele. Eu só quero a sua presença. Essa é a hashtag de hoje. Eu só quero a sua presença. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir Sem medo. nada. Vamos nos aproximar de Deus sem medo. Só quero levantar a minha voz pra te dizer: a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Vamos orar? Feche os seus olhos agora. Vamos tentar nos desconectar um pouco de tudo que nos cerca e nos aproximar de Deus em oração. E todos juntos agora. Nós estamos aí com mais de 170 pessoas, fora os que estão nas salas. Nós temos uma pequena multidão reunida agora. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, porque nós cremos no poder da oração. É verdade. Nossas orações não ficam perdidas. Falamos verdade. disso ontem. Nossas orações não ficam perdidas. Então vamos orar agora. Senhor Deus,
Nos colocamos diante de Ti, ó Pai, como família Tua, como povo Teu neste momento, Senhor Deus. E o nosso clamor é que Tu tires do nosso coração qualquer medo. Amém. Qualquer medo que possa nos impedir de nos aproximar de Ti, Senhor. Pai, nós chegamos diante do Senhor com o coração em nossas mãos para lhe entregar, Pai. Tu sabes como está o nosso coração nesse tempo. Senhor, nós estamos cercados de medo, cercados de tribulações, estamos cercados de pessoas com opiniões divergentes, cercados, Senhor Deus, de terrores. Mas, Pai, nós estamos guardados em Ti, guardados em Ti, debaixo das Tuas asas, Senhor. É assim que nos sentimos agora, debaixo das Tuas asas. Ó Pai, eu quero Te agradecer agora. Hoje pela manhã eu acordei o meu filho no quarto dele. E Senhor, eu Te louvo porque ele está aqui. Amém, Deus. Obrigada, Senhor. Pensar que alguns dias atrás ele estava num lugar sozinho, um lugar distante da família, distante dos amigos, correndo risco, Senhor Deus. E lá o Senhor o guardou o tempo todo, junto com a nossa irmã Cida. É verdade, Deus. Pai, eu Te agradeço porque, mesmo com todas as dificuldades, para que ele voltasse para casa, o Senhor o trouxe em segurança. Então, o que eu quero dizer agora, Pai, o que eu quero dizer é que eu me sinto debaixo das Tuas asas. Eu me sinto guardado pelo Senhor, Pai. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu fazes isso conosco. Tu nos guardas, Tu nos proteges, Pai, e principalmente, Senhor, Tu nos treina para lutar. O Senhor nos treina para lutar. Nós não temos medo de enfrentar dificuldades. Não temos medo de enfrentar o caos. Porque o Senhor nos treina. E como nos treina? Nesse relacionamento que nós temos contigo. Nesse relacionamento de confiança. Fidelidade que o Senhor tem para conosco. E obediência que devemos ter também para contigo, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque estamos guardados. E nós podemos dizer hoje que de tudo que vivemos, nós só queremos a Tua presença. Só queremos a Tua presença. Ela é suficiente. A Tua presença em nós é suficiente, Senhor. Ó Pai, eu coloco agora a vida de cada uma destas pessoas que está conosco nesse instante em oração, Senhor. Tu sabes das guerras particulares que cada um está travando. Aqueles que estão enfrentando já dificuldades financeiras. Aqueles que, por consequência disso, estão com dificuldades na área de alimentação, não tem comida mais em casa, Senhor Deus. Ó Pai, aqueles que estão enfrentando a solidão, talvez alguns velhinhos sozinhos em casa, Senhor, precisando ser abraçados, afagados, sentirem-se amados, Senhor. Pai, alcança-os agora com a Tua graça, com o Teu amor, Senhor Deus. Aqueles que estão com medo, Pai, eu creio que alguns estão com medo ainda, Senhor. Talvez alguns que estão conosco agora com medo, Senhor, traga paz, Senhor. E, Senhor Deus, cuida de todos aqueles que estão trabalhando, Pai. Aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão saindo de casa, deixando a família para trás, e a família fica apreensiva em casa. Pai, cuida de todos estes, Deus. Senhor Deus. Pai, Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus de misericórdia e graça. Cuida de nós, Senhor. Ó Pai, eu quero Te pedir, Senhor Deus, nos ajude a perder o medo. Pai, alguns que estão nos ouvindo agora, que não têm um relacionamento contigo, Senhor, que não Te conhecem, que estão recebendo porções da Tua palavra, mas, Senhor, o Senhor não tem esmola para eles, Tu tens a plenitude. Então que eles não tenham medo de se aproximar de Ti, em clamar pelo Senhor e ter um relacionamento íntimo contigo, de tal forma que tenham autoridade para enfrentar as suas guerras e ajudar os demais que estão próximos a eles também a enfrentarem as suas guerras. Senhor Deus, nós só queremos a Tua presença. Cuida de nós. Cuida de nós, nós confiamos em Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus querido, completa tudo isso, Pai, no coração de cada um que está nos ouvindo. Amém, Senhor. Ó Deus, eu não sei quando esse vídeo vai alcançar uma pessoa, mas eu peço que, independente do dia que essa pessoa ouvir da Tua palavra e receber essa oração, que nesse exato momento a Sua mão se mova a favor de cada uma dessas pessoas que hoje tem uma necessidade especial. Amém. Deus, o Senhor é um Deus de detalhes.
O Senhor é um Deus que olha para mim, olha para o Fabrício e olha para essa multidão de pessoas e sabe exatamente o que cada um necessita. Só o Deus Criador dos céus e da terra tem esse poder e esse é o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor pode entrar em cada um desses medos, em cada uma dessas angústias. O Senhor tem uma resposta para cada pessoa que está nos ouvindo. Amém. Pai, dá essa resposta hoje, dê essa paz, traga o alívio. Senhor Deus, nos dê confiança no Senhor. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos em previsões, nós confiamos na Tua palavra e na promessa de que o Senhor estará conosco todos os dias. Deus, todos os dias são todos os dias. Então não há nenhum dia sequer que o Senhor não olhe para o Teu povo. Deus querido, salva pessoas neste dia. Amém. Salve pessoas, Deus. Liberte pessoas da ansiedade. Liberte pessoas da angústia. Liberte pessoas de enfermidades, Pai. Eu creio que o Senhor é um Deus que cura. Cura a alma, cura o espírito e cura o corpo. Então agora eu oro por cura das pessoas que estão neste momento. Você pode levantar as suas mãos se você precisa de uma cura neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Se você neste momento precisa ser curado por Deus, abra suas mãos em sinal de recebimento. Eu quero pedir a Deus por você agora. Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que cure esta pessoa, que pela fé crê que o Senhor pode curá-la. Espírito Santo de Deus, visite esta pessoa que está agora ouvindo esta palavra e está com suas mãos erguidas dizendo, eu preciso de uma cura. Deus, eu creio. O Senhor não é um Deus da internet. O Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus onipresente. Então esta oração pode alcançar qualquer pessoa que pela fé no Senhor recebe esta cura. Senhor Deus, eu quero que o Senhor nos dê o presente de ouvir testemunhos de pessoas que neste momento estão sendo curadas pelo poder de Jesus. Pai, nós cremos no Senhor. Amém. Seguiremos com o Senhor. Nós somos o povo da aliança. Estamos, Senhor, firmados nesse pacto. E até o fim seguiremos contigo. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.